Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje eu estou num cantinho histórico do esporte brasileiro e especificamente do esporte de São Caetano do Sul. Ao meu lado aqui o senhor José Pires Maia, o popular Seu Zezé, que há tanto tempo a gente não via, mas segue trabalhando, sempre escrevendo e muito bem, diga-se de passagem, e contando tantas histórias. Seu Zezé, primeiro, obrigado, que bom revê-lo depois de tanto tempo, que bom que o senhor está bem, está com saúde, tomou todas as vacinas, está bem, né, seu Zezé? Tomei todas as vacinas, graças a Deus. Muito obrigado em me receber aqui. É uma satisfação muito grande, viu? É uma satisfação muito grande, porque faz parte também dessas conquistas a sua presença e o seu ensinamento. Assemelhei algumas coisas e isso daí nos tem sido muito útil. Seu Zezé, me conta um pouquinho aqui desse cenário aqui. Aqui é o cantinho do Zezé. Aqui, né, a gente está acostumado com a sua coluna no jornal, que é maravilhosa, né, que é o cantinho do Zezé, mas se tem um cantinho do Zezé, esse aqui é o cantinho. Esse é o cantinho do Zezé. Daqui surgem todas as novidades, todos os relatórios. Inclusive a gente agora completou 1º de março 1º de março agora, 68 anos fazendo esse tipo de trabalho. E ele se estende também aos clubes do município e também aos clubes aqui do bairro São José. Então, é isso que eu queria falar. Quando a gente fala o pessoal comenta, seu Zezé, aí muitos falam, ele tem a história do São Caetano. Lógico que tem também, né? Mas o senhor tem a história do esporte de São Caetano do Sim, Sul, sim. Né? De todos os times do amador. Aliás, o senhor foi atleta do nosso futebol varziano, né? O que o senhor lembra dessa época, seu Zezé? Da época imagino que aí não era o Zezé, aí era o Zezinho. O Zezinho jogador, como é que era? Então, é uma satisfação muito grande. Nós começamos essa trajetória em 1954. 1º de março de 1954, foi fundado o São José Futebol Clube e nós até então, numa cortesia do saudoso José Cavalheiro, ficamos na residência dele lá, se trocávamos num dos cômodos lá e naquele tempo participávamos das partidas que era onde é o cemitério hoje da cerâmica. Lá foi o campo. Então, para nós foi uma alegria muito grande, porque nós andamos de lugar em lugar. No São José Cavalheiro ficamos 5 anos. Depois fomos para João Pedro de Barros, o outro presidente, ficamos mais 2 anos. Depois, numa gentileza de um senhor que tinha padaria aqui na esquina, ele trouxe o nosso barracão que estava lá para cá, ficamos mais um tempo. E depois, então, tivemos a oportunidade de fazer a nossa sede, e depois perdemos essa sede. Mas a gente não entra no mérito porque não sabemos o que realmente aconteceu. Sim. Mas só acompanhando a trajetória de tudo isso são 68 anos. Aí de jogador, o senhor passou para treinador, não? Ou aí parou? Nós dirigimos, mas aí no caso dirigimos União Vila São José. Sim, que é um tradicional, dos tradicional. União Vila São José. E aí, então, dividi com o José Deus de Dite da Silva, que era o Silva do Açougue. Sim. Ele dirigiu 440 partidas e eu dirigi 436. Olha só. E aí nós tivemos 53 recordistas. E um detalhe muito importante, nesses 53 esportistas, os 2 primeiros que comandam com 500 partidas cada um. É o Jairzinho, o meu irmão, e o Zelão, que também completou 500. Mas é uma relação de 53 pessoas que ultrapassaram de 100 partidas. Que bacana. Isso do São José? Isso do União Vila São José. União Vila São José. Voltando no Zezinho, no jogador, qual é a posição que o senhor jogava? Ponta esquerda.
E era daqueles pontas tradicionais, que ia até o fundo, ou como é que era o... Porque hoje em dia não tem muito ponto esquerda, né? Hoje é muito difícil, né? Normalmente eles só se limitam a bater escanteio, uma série de coisas. Mas aí foi uma alegria muito grande para mim, porque eu joguei 513 partidas pelo São José. E tive a felicidade de ser artilheiro principal com 103 gols. 103 gols no São José? Olha aí. 103 gols nas 513 partidas. Quer dizer que o 13 me acompanha. O 13 acompanha na idade e acompanhou no número de partidas. Que bacana, seu Zezé. E aí foi pro lado lógico, tudo ainda na esfera do amador, mas assim, o senhor nunca pensou em ser um jogador profissional nesse processo? Não. Nesse processo nós não tínhamos essa sorte. Eu devo ter aqui, inclusive... Essas aqui, gente, são as anotações que o seu Zezé tem. Ele tem anotações de todo tipo, das mais importantes. Ó, aqui, por exemplo, o Internacional de São Caetano do Sul, Corintinha... União Interamigos. O União Interamigos ele comanda, certo? Sim. União Interamigos, ele tem 7.300 gols. Ele que comanda em primeiro lugar. Caramba. Em segundo lugar vem o Internacional Esporte Clube, o Colorado daqui de São Caetano. O Vagninho, né? O Vagninho. Terceiro já é a União Vila São José. Sim. Quarta colocação, o Corinthians da Cristália, que era uma equipe de veteranos. Sim. Aliás, desculpe. São José o São José ali na quarta colocação. Quinto, o Corinthians da Cristália. Sexto, a FMF, que é o time mais novo. Seu Zé, o senhor sempre foi muito ligado com essa coisa de número? Sim. Sempre gostou, eu sei que o senhor gosta, né? Olha, tem X números, X gols, sim, X jogos. O senhor sempre gostou dessa coisa de... Sim, é gratificante, porque aí você detém toda a trajetória, sim, né, de um clube. Não, e no seu caso especificamente, você registra a história do esporte, né? Isso tudo catalogado em cadernos. Ah, é verdade, seu Zezé, gente. Seu Zezé não tem computador. Não. Então, tudo isso aqui que o senhor tem, por exemplo, vou pegar aqui, esse aqui, o que é aqui? Aqui a gente tem... Isso é uma relação de todas as equipes que o Azulão enfrentou. 190, né? 190 no total, mas acontece que teve clubes da Série B, sim, então eu tenho que diminuir 3, que é a Ponte Preta, e mais 2 aí. Na realidade, são esse total menos 3. Ah, porque depois os times meio que entraram numa fusão, né? Por exemplo, assim, o Atibaia, que agora virou Lemense, mas aí são coisas diferentes. Coisas diferentes. Olha só que trabalho bacana e que coisa, que doação que é feito, né? Que através do seu Zezé, ele tem números assim da história e ele necessariamente não foi em todos os jogos, mas ele está sempre ali. No outro dia, no jornal, alguém liga, alguém informa... E aí o seu Zezé vem no caderno dele e já coloca... Aliás, o senhor tem acompanhado o São Caetano atualmente, agora sim, também no Campeonato Paulista. Sim. Perdemos no último jogo, exato, mas faz parte. Então, e uma curiosidade, tudo isso condensado num só caderno. Num só caderno. Você me permite pegar? Vamos, pode mostrar, pode passar aqui. Estamos no cantinho do Zezé. Vocês estão acompanhando esse... Aqui pode passar, pera aí, segura aí, seu Zezé, põe no bolso aqui. Era aí que ele deixou. Não tem problema, Pode passar. Vamos. Vai passar aqui o seu Zezé. Ele foi buscar. Aliás, ele me deixou aqui até alguns jornais que eu quero guardar com muito carinho. Pode passar aqui, seu Zezé. Senta aqui que eu vou. Agora peço licença para vocês, que eu vou microfoná-lo novamente. Vamos microfonar aqui o seu Zezé. Pode sentar. Tá aqui, seu Zezé, aqui, depois a gente edita, fica tranquilo. Seu Zezé, vamos lá, esse é o caderno. Esse é o caderno. Caderno do Azulão. Primeiro... Já mostra a capa pro povo. Sim. Olha ali, mostra pra lá a capa do caderno. Isso, boa. O que temos nesse caderno, seu Zezé? Caderno, primeiro jogo oficial, comercial de registro 1, São Caetano 1, isso na cidade de Registro. Gol do Talone.
Gol do Talune, 18 de março de 1990. Time que foi fundado 4 de dezembro 4 de dezembro de 89. E aí, em o março, primeiro jogo oficial foi em Registro. E depois, então, houve os Isso era a demais. segunda divisão, né? Já. Sim, Quando o time sim. entrou. E quando entrou. Então, aqui também uma curiosidade. Para cada registro, aparece a relação de técnicos. Pasme você, Luciano. Nós acho que podemos fazer até uma pesquisa aí. Passou aqui pelo São Caetano 79 técnicos. 70. E a gente tem a campanha de cada um deles. E mais dos que passaram, inclusive, passou o Adenor Leonardo Bato, que é o Tite, e mais alguns outros, né? O primeiro é o Luiz Carlos Martins, que está, parece que no Esporte Clube, se eu não me engano, no Noroeste. Ele tinha ido para o Noroeste, eu não sei se ele continua. Ele é o primeiro, o segundo é o Jair Pisserni. E depois... Temos grandes, o saudoso Mário Sérgio. Mário Sérgio, então, aqui, ó. O primeiro técnico foi o Zelão. Zelão, José Gazeto, Zelão, que trouxe... tinha uma identificação muito com a cidade, né? Exatamente. E um dos primeiros clubes do São Caetano veio 6 integrantes da Sociedade Esportiva Palmeiras, das categorias de base. E tinha também os garotos do Bordo do Campo. Também. Que era do seu Jaime Tortorello. Jaime Tortorello. Né? Sim. E aqui então está detalhado toda essa história do número... Deixa eu abrir aqui uma página aleatória aqui para a gente registrar aqui. Olha que bacana, que trabalho muito bem feito, muito bem feito. Aliás, a letra do seu Zezé é uma coisa espetacular. Parece um artista. Não vou falar que parece um artista. Vou abrir numa página aqui aleatória. E aqui, vamos ver. O que eu tenho aqui? Esporte Clube Vitória e São Caetano. Vitória do São Caetano fora de casa. Poxa, que bacana, tem todas as informações, quem fez Aí dá os gols tudo direitinho. E fora esse caderno, então, aí nós temos por ano, né? Num só caderno está registrado de 1990 até 2000. E aí depois vem a sucessão. E os jogadores individualmente? Está ultrapassando de 840 que já vestiram a camisa. O senhor controla hoje os jogadores são caetanos, né? Já há alguns anos, há 32 anos, mas... E na Várzea, você também anotava? O time? Na Várzea, então, nós temos essas histórias, né? Que seria a história do São José Futebol Clube. Sim. Aliás, perdemos os 3 primeiros cadernos, mas nós temos depois o restante. Mas como eu tinha feito anotações, então esses números aí são reais, realmente. Os 3.047 gols do São José, com exceção dos 3 primeiros anos, 54, 55 e 56, todos cadastrados direitinho. Muito bacana. Aqui todos os jogos do São Caetano. Deixa eu voltar para o seu Zezé esportista. Na infância, o senhor tem quantos irmãos, Zezé? Nós somos em o José, Gumercindo, Luiz Carlos, Manuel, Jair e Terezinha. Todo mundo gostava de esporte igual o seu Zezé ou como é que era a divisão? Então, o Luiz Carlos e o meu saudoso pai, meu pai era torcedor da Portuguesa. O Luiz Carlos torce pela Portuguesa. Mas aí tem o Alvarinho, que é corintiano, o Jair, que é santista, a menina, que deve ser São Paulina, em decorrência do esposo, né, que é a Terezinha, e aí cada um tem... Mas jogavam bola também, né? O Gumercindo chegou a jogar, o Gumercindo jogou no São José. Luiz Carlos não, Luiz Carlos já jogou nesse time amador aí do União Interamigos. Legal, então e o Jair, inclusive, é recordista, porque ele foi o maior artilheiro que teve, com 466 gols. Mas isso contando toda a trajetória dele. São José, Internacional, Serialista Globo, por onde ele passou. Quantos campos tinha em São Caetano naquela época, seu José? Olha, campos, não dá para precisar, mas clubes de futebol...
eu tenho uma relação com 149 clubes que existiram em São Caetano do Sul. É que é natural, né? Não é um fenômeno só de São Caetano, né? Exatamente. Porque o mundo começa a pedir mais espaço, prédios foram levantados, casas, fábricas, enfim. Mas antigamente tinha muito mais campo, né? Então tinha sim. Só para ter uma certeza, Luciano, esse trabalho aí começou em 1949 com a Liga São Caetanense de Futebol. Poxa. Nós temos cadastrado todos os títulos que eles tiveram ao longo de todo esse tempo. E o senhor presenciou toda essa história, essa mudança? Isso. Aí teve General Motors, Atlético Vila Alpina, América do Sul, o Metalúrgicos, o Jabaquara, que deu a sua razão social, né, para poder fundar o AD São Caetano, né? E isso aí tudo devidamente anotado, com datas de fundação, uma série de coisas, o Monte Alegre. E isso aí, para nós, é um motivo de satisfação. Então, o senhor, lógico que vem bem antes da fundação do São Caetano, de 89. Sim, sim. Fala um pouco do SAAD, seu Zezé. Como é que era a cidade em relação ao SAAD? Era mesmo aquela coisa do time, o time da cidade? Porque eu, quando conheci o São Caetano, foi ali já no meio da década de 90, né? O time já existia, ainda não era o São Caetano que se tornou no final da década de 90, mas já existia. Agora, eu lembro muito do SAAD acompanhando meio que distante, que tinha depois um time feminino muito forte, mas tinha o masculino do SAAD também. Tinha. O SAAD, acho que foi uma fusão, se eu não me engano, do comercial da capital com o São Caetano Esporte Clube. Daí virou o São Bento. São Bento. O SAAD teve uma projeção muito... Era o capitão Rafael Oberdan de Nicola, acho que de saudosa memória, mas o SAAD também marcou presença em São Caetano do Sul. Na época que era o estádio, né, Milton Feijão, porque depois passou a ser chamado Anacleto Campanella. Não, né? O primeiro nome era o do prefeito de São Bernardo. Sim. Lauro Gomes de Almeida. Exatamente, Lauro Gomes. E depois então passou a ser denominado Anacleto Campanella. Milton Feijão, perdão. Milton Feijão é o ginásio Professor Milton Feijão. Aliás, Lauro Gomes, os mais antigos, seu Zezé, eu vejo muito isso na cidade. Quando você vai conversar com as pessoas, as mais antigas falam, não, eu vou lá no Lauro Gomes. Ainda a força do hábito ainda não... Por mais que o Anacleto Campanella exista há muitos anos, e foi uma pessoa muito importante para a história da cidade, pai do nosso atual presidente da Câmara, mas tem muita gente que ainda fala Lauro Gomes. Sim. Né? E aí o grande problema agora você vê, eu fiz esse relatório há pouco tempo aí. Nós completamos agora contra o Velo Clube 800 partidas oficiais nos demais estádios. 800. E no Anacleto Campanella, nós estamos com 719 partidas oficiais no Estádio Municipal Anacleto Campanella. Devemos completar agora contra o Clube Atlético Juventus, de número 1.520. Poxa vida. 1.520 partidas. Esse é o tipo de trabalho. Por exemplo, aqui, se nós pegarmos a última partida nossa, que foi fora, aqui já está tudo relacionado. 800 partidas oficiais nos demais estados, estádio Bento Agnello Castelhano, em Rio Claro, Velo Clube 3, AD São Caetano 2, 11ª partida do técnico Axel, gols de Cristiano aos 24 do primeiro tempo e Maranhão aos 40 do segundo tempo. A escalação também é feita, Luiz Tiaguinho Ferreira, Lucas Cunha e Cristiano, Baraca Gualberto, depois Juan Américo e Portuga, depois Lucas Abreu, Lobato, depois Ney Bahia, Maranhão, Donizete e Natan Ferreira. Cristiano, cartão vermelho. Colocamos a arbitragem, colocamos o público pagante, a renda e as fontes de informações. Isso o senhor faz de todos os jogos? De todos os jogos. Gente, esse trabalho que o seu Zezé faz é algo
E não é um trabalho. Não é um trabalho porque trabalho é remunerado. Ele faz isso por absolutamente uma doação e um amor ao esporte da cidade. Eu sempre conheço o seu Zezé já há pouco mais de 10 anos e sempre tive nele uma inspiração enquanto jornalista, porque esse trabalho que o senhor faz, seu Zezé, é uma coisa tão, sabe, é tão pura, é tão verdadeira, né, de acompanhar, de se apaixonar, que a gente, assim, enquanto esportista da cidade, eu só tenho que agradecer. A palavra certa é obrigado. Acho que não dá para, né? Gratidão. Sim. Total. Porque é um carinho. E às vezes muita gente fala assim, mas o seu Zezé não é reconhecido. Eu entendo também que às vezes falta um pouco mais de incentivo das pessoas, mas eu acho que, não sei se o senhor pensa assim, o reconhecimento maior, quando a gente faz uma coisa pra gente, com a nossa verdade, o reconhecimento é isso aqui, né? A sua satisfação. Né? A minha satisfação. Jamais eu me imaginei de querer fazer ganho em cima disso. Realmente aí eu faço de coração. A gente promove, né? Promove tudo isso com muito carinho. Todos os clubes são importantes. Haja visto, por exemplo, os títulos que são conseguidos pelas equipes de São Caetano são devidamente catalogadas nos anos que eles foram campeões, tudo direitinho. E isso daí para nós é de suma importância. E também, veja bem, hoje, por exemplo, eu dou uma seguradinha quando vai sair um gol histórico. Então eu não anuncio, falta tanto, entende? Entendi. Então eu espero acontecer aí para a gente anunciar. Também para ter uma exclusividade. Exclusividade. Seu Zezé, além desse amor e dessa doação pelo futebol, o senhor tem tem uma outra coisa também que eu quero falar em relação ao futebol. O seu Zezé, ele foi durante muitos anos a voz oficial do Anacleto Campanella. Quem nunca entrou no Anacleto Campanella numa tarde de domingo ou num meio de semana e ouviu sempre uma saudação, uma mensagem positiva, o seu Zezé saudando desde da polícia militar até o time adversário, isso já é uma coisa que se fez presente muitas vezes. Uma outra paixão que o seu Zezé tem é o voleibol. Seu Zezé, fala um pouquinho dessa... Você que é o homem do esporte. Primeira agenda. Essa agenda aqui? Isso. Aqui, voltando, né? Estamos no cantinho do Zezé. Então aqui é onde tudo o seu Zezé produz. Não tem tela de computador. Tudo manual. É tudo no lápis, tudo com esse carinho aqui que vocês estão vendo, com esses desenhos maravilhosos, né? Onde ele desenha os escudos. Não tem nada de impressão aqui não, né, seu Zezé? Não. Não tem impressora. Tudo feito à mão. Você tem uma ideia aqui no cantinho do seu Zezé? Tem uma vitrola. O senhor ouve disco de vez em quando? Disco de vinil, seu Zezé? Disco de vinil. O senhor não tem aqueles... como é que chama também? Às vezes eu fico meio atrasado. O senhor não tem o famoso Spotify? Não. Vai no celular? Não tem. Seu Zezé não tem nem celular, certo, seu Zezé? Temos só de uso aí, né? Mas não tem aplicativo de música, essas coisas? Música, os meus irmãos devem ter. Música o senhor põe no disco? Põe no disco. E o que o senhor pode ouvir quando o senhor está aqui trabalhando? E aí nós pegamos muito a Alfa. A Alfa é sensacional. O senhor ouve aqueles tradicionais? Todos os tradicionais. Não, pra você ter uma ideia, como o bom gosto, ele não está atrelado à época. Por exemplo, meu filho, que tem 15 anos, que o senhor conhece bem, Paulo Vitor, sim, ele gosta de ouvir Tom Jobim, aí ele ouve Elis Regina, aí ele ouve Roberto Carlos, aí ele não ouve aquela coisa que a molecada está ouvindo de Mas é bacana, tudo que é bom, né? Ele gosta, né? Exatamente. Então, assim, música é música, né, senhor? Música é música, música é eterna. Quem que não gosta de músicas do Roberto Carlos, de alguns saudosos que já nos deixaram? Deixaram um legado forte para nós. Sim, a nossa música é riquíssima. É riquíssima. Além do futebol, né, do esporte em geral, o senhor gostava também na adolescência ir para shows de música? Sim, nós tínhamos o salão de festas, né? Onde tínhamos os tradicionais bailes. Era uma outra época, mas realmente aí era muito gratificante. A gente teve a felicidade
de passar também por tudo isso aí. E realmente aí nessa caminhada de 68 anos, só lições foram aprendidas. Muita lição de vida. Muitos amigos sinceros, muita coisa que realmente deixa saudades no nosso coração. Mas realmente aí o que vale realmente aí é aquilo que a gente conseguiu através de tudo isso. Esse é o grande legado. É o grande legado. O legado não está na conta bancária, o legado está na história que a gente faz. Está na história que a gente faz. Tanto é que... O senhor pegou uma agenda aí, virou, o que o senhor achou? Achei, o vôlei feminino. Vôlei feminino? Isso. São aqui, para ter uma certeza, o vôlei feminino, sem contar essas que estão sendo realizadas, eu tive a oportunidade de fazer 498 locuções. Desde o tempo da Ana Moser. 498 jogos do vôlei que tiveram o privilégio de ter a voz do seu Zezé informando, orientando, passando dados, sim, tudo ali. E as filosofias que o pessoal gostava mais, né? Ah, é a melhor. Só duas. Uma foi permissão, inclusive, de um professor da Transamérica, que é meu, posso usar? Pode, que foi o tradicional UAU. Sim. E ele foi usado todas as vezes. Márcio Bernardes, nosso grande amigo. Então, e aí se tornou tradicional, né? E só foi mudado uma vez, quando veio um time mineiro, em vez de hoje eu não vou falar UAU, vou falar UAI. Ah. Então, e aí foram 36 modalidades diferentes para um total de 1.337 locuções esportivas. Vamos lá. O que é para vocês entenderem em casa, né? As pessoas, os mais jovens. O seu Zezé sempre não era uma transmissão de rádio, né? O seu Zezé sempre foi a voz oficial do evento. O que é a voz oficial do evento? É aquela da organização, que faz uma saudação no início, quando os portões são abertos, aí fala algumas coisas específicas sobre o evento, de repente informações, orientações, de repente por conta de regras de cada coisa, dá escalação, faz saudação a torcedor. Isso tem sido uma coisa muito, muito presente, né, para as pessoas de São Caetano. 36 modalidades, você pode citar algumas? Sim. Porque o pessoal fica pensando que é só futebol e vôlei. Não, vamos lá. Vôlei feminino, vôlei masculino, futebol profissional, basquete feminino, basquete masculino, cerimoniais de futebol de campo, cerimoniais de futebol de salão, cerimonial de atletismo, handebol feminino, handebol masculino, circuitos de natação, bingos beneficentes, cerimonial de danças, inclusive tenho aqui uma das camisas que foi oferecida para mim, cerimonial de bote, cerimonial de balé, cerimonial café da manhã, jogos da Copinha do AD São Caetano, festa da FMF, que é presente aí, dessa aí, cerimonial de judô, cerimonial do Ateneu Escola, cerimonial da Sociedade Beneficente Nova Gerte Adjacência, cerimonial de ginástica rítmica, cerimonial de ginástica, abertura da Superliga, mas, seu Zezé, homenagem da Globo. Essas ações, aí é um trabalho. Aí o senhor é remunerado para isso. Sim, eles dão uma gratificação. Tem que dar, né? Poxa vida, porque o senhor é a voz. O senhor sabe que um evento que tem o seu Zezé como mestre de cerimônia, ele já é um evento que sai na frente. Sim. Já tem como diz o Bruno Henrique lá do Flamengo, o seu Zezé, ele já vira outro patamar. Sim. Já valoriza. Sim. Agora uma coisa que eu perguntar, que o senhor falou um monte de coisa na minha cabeça. Casamento, o senhor já fez? Casamento não, mas curiosamente a última que eu fiz foi uma festa show do Sete Mares, de um dos grandes amigos meus, o Carlos Braz Alexandre, o Brazinho. Grande Braz. Tá. Foi a 36ª que consta na relação. Fica aí o convite para quem está pensando em casar, principalmente quem é esportista. Olha só, aceitaria, seu Zezé, fazer uma... Olha... Esperamos passar essa pandemia. Palavras
palavras para abençoar qualquer relação o seu Zezé tem, porque as mensagens são maravilhosas. As mensagens Seu Zezé, cada fundo. Tem alguma de cabeça assim que o senhor pode lembrar? Algumas mensagens para a gente? Posso, em que setor que você quer, por exemplo? Por exemplo, não, o senhor fica livre. Aquelas mensagens que a gente então, ouve tem até no jogo da liga, quando tem liga de futsal, ou liga de vôlei, que o senhor sempre lá no ginásio dá um show. Sim, o do voleibol. O mais importante não é o dia em que nós conhecemos as pessoas, mas sim o dia em que elas passam a existir dentro dos nossos corações. Olha só que bacana. É nesse nível, gente. Para quem não conhece, as frases do seu Zezé é nesse nível. Aí você imagina. E hoje em dia, seu Zezé, a gente tem visto cada vez mais, e não é o esporte, né? A sociedade de maneira geral, e o senhor passou por essa transição presenciou muito mais do que eu. A sociedade está muito mais violenta, né? As pessoas estão mais competitivas, as pessoas estão menos amorosas, menos respeito entre elas. Então, num universo onde às vezes aflora a violência, de uma maneira absolutamente equivocada, porque o esporte não é para isso, mas o senhor entende que essas frases também... o cara que estava ali disposto a xingar, por exemplo, ele ouve uma frase dessa, ele... Opa, eu acho que... Realmente, né? Aí é nato de cada um. Aquilo que nós recebemos do nosso papai e da nossa mamãe, ele permanece conosco pela vida inteira. Então, realmente, antigamente a gente tinha um respeito muito grande. Hoje a gente vê com muita tristeza tudo isso, que nem nessa fase aí. Essa fase aí, além da doença que se faz presente, também a realidade da vida. Você vê, por exemplo, as pessoas não têm o que comer e vai procurar isso no lixo. É difícil. É difícil. Se os nossos dirigentes, se os nossos representantes olhassem com mais carinho, tivesse a probabilidade, hoje a gente vê algumas ações isoladas que está melhorando alguma coisa, não é mesmo? Mas realmente aí é de fundamental importância que cada um faça a sua parte, que cada um tenha o respeito pelo seu semelhante. A nossa vida é curta e nela você sabe quem manda, Sim. Não é mesmo? Tudo vem de lá. Eu sempre acho que a palavra de paz, de paciência, é sempre a melhor e isso é o que fica mesmo. Seu Zezé, teve uma passagem recentemente que eu sei que o senhor dá uma balançada mesmo. Um pouquinho antes da pandemia, a cidade homenageou, né, a pista de atletismo. Estamos aqui em São Caetano, na casa do seu Zezé, recebendo ele aqui no seu cantinho. E fica aqui na Vila São José. E a tradicional pista de atletismo da Vila de São José, que já foi um campo de futebol, que hoje também é um centro de lutas, recebeu o nome do seu pai. Como é que foi isso, seu Zezé? Então, foi na gestão do Dr. José Euríquio. Então, eles muito gentilmente, né? O estádio era estádio distrital Natália Cavalheiro, de saudosa memória, que foi em homenagem a ele, e depois realmente a pista de atletismo recebeu o nome de Álvaro Girão Maia, o meu saudoso pai, e ela ainda permanece até hoje. Permanece o senhor, até hoje. A família foi uma... Foi uma alegria né, muito grande de ter sido lembrado. E depois o aprendizado que ele deixou para os filhos, né? Sim. Desde o mais novo até o mais velho, realmente esse aprendizado a gente procura levar sempre no nosso coração, cada um à sua maneira e cada um respeitando também o semelhante. Porque o respeito mútuo é muito importante em nossas vidas. Sim. Ninguém pode ser autossuficiente, daí, por exemplo, nós totalizarmos tudo isso, pegando aí no último caderno. Tem mais aqui, mais um caderno de anotação aqui do seu Zezé. Esse aqui, por exemplo, é um caderno que uma sobrinha minha me deu. Então, eu iniciei aqui estão as tradicionais mensagens, tá? Vou pegar uma aleatoriamente. O sábio não é o homem que fornece as verdadeiras respostas, mas quem faz as verdadeiras perguntas. Isso é de um francês, Levi Strauss.
tirando aqui de uma forma aleatória, uma criatura só envelhece quando nela os lamentos substituem os sonhos. Então, seu Zezé, olha agora ali para a câmera, escolhe uma aí e manda uma mensagem. A gente vai colocar essa mensagem lá no jogo do São Caetano contra o Juventus, sábado, no alto-falante. Então, manda uma saudação para o torcedor do São Caetano e manda uma mensagem para ele, seu Zezé. Tem alguma na cabeça aí que tá dando uma olhada aqui, tá procurando no caderno dele aqui. Vamos lá? Vamos ver. Eu estou olhando a de número 895. Então... Praticar esporte é sublimar a saúde, do professor Manuel Antunes. Manda um abraço pro torcedor do São Caetano. Torcedor do AD São Caetano, torcidas uniformizadas, vocês são a razão dos nossos sucessos. Prestigie sempre o AD São Caetano, em São Caetano do Sul, a capital dos esportes. Legal. Que saudade que está fazendo o seu Zezé nos estádios. E uma coisa agora para a gente caminhar já para o final do nosso bate-papo, seu Zezé. Pois não. O dia a dia hoje, o senhor está acompanhando, mesmo que de casa, assim, o esporte da região, Santo André, São Bernardo, sim, né, o Água Santa também? Sim, todos indistintamente. Nós temos um carinho muito grande por todas as equipes, inclusive isso aí a gente torce por todas elas do ABC, independente de tudo, todas elas são importantes. Então hoje a gente vê com muito carinho também a participação dos respectivos presidentes em melhorar as situações dos seus clubes. A gente vê com bons olhos também, realmente para os atletas é de muita importância, porque eles são a razão dos sucessos da equipe. E através da torcida, realmente, se os clubes tiverem pessoas que realmente o acompanham com o coração, é muito importante, porque acima de tudo, todas essas glórias são fundamentais, visto que nós abrimos os nossos corações para a realidade da vida. Bacana. A consequência da vitória, do empate ou da derrota, pertence àqueles Sim. que realmente adentram a cancha em busca de não só da vitória, do empate ou da derrota, mas também para mostrar o valor e também brilhar nesse imensurável campo do futebol profissional. Esse é o seu Zezé Pires Maia, seu grande seu Zezé, de tantas e tantas histórias, que escreve semanalmente no jornal Imprensa ABC, não, seu Zezé? Fala pra gente. Imprensa ABC. Quanto tempo aqui tem a sua coluna? Então, essa Imprensa ABC vai completar agora. Nós estamos com a de 12 de março, 598 edições do Imprensa ABC. Nós já tínhamos totalizado 500 da Voz do ABC. Faltam apenas 2 para nós chegarmos a 1.100 edições. Todos os sábados sai aí. Então, são 500 da Voz do ABC e caminhamos agora para de número 600, que vai totalizar 1.100 edições. E detalhe, o seu Zezé escreve à mão a coluna, né? Sim. E aí o senhor... Passo a datilografia e eles... Aí você envia para eles. Eles passam aqui para pegar. Exato. Não tem e-mail, não tem computador, Então, até não o tem... propósito, tinha separado aquilo por causa que eu acho de capital importância a participação do AD São Caetano, principalmente pelo fato de veja quem é que está detalhado aí. Isso aqui é um recorte de jornal que o senhor Zezé guardou aqui para mim, do dia 12 de agosto de 2002. Grande parte das pessoas que estão acompanhando agora não tinham nem nascido. 12 de agosto de 2002. Aliás, nesse ano vamos completar 20 anos. E o ranking internacional de esportes, né, da ESPN deu a seguinte informação. Naquele ano, todos lembram bem, o São Caetano foi vice-campeão da Libertadores, né?
E o São Caetano ficou em terceiro lugar na pontuação de melhor equipe do mundo. Do mundo! Em primeiro lugar estava o Real Madrid. Em segundo lugar estava o Bayer Leverkusen, da Alemanha. Em terceiro, o São Caetano, do Brasil. Em quarto, o Arsenal, da Inglaterra. E em quinto, o Manchester United, da Inglaterra. Olha aqui, recorte de jornal. Isso é uma coisa maravilhosa que a gente tem aqui, que é uma recordação daquela época, seu Zezé, que foi... foram anos maravilhosos, né? 2000, sim, 2001, foram sim, dois vice-campeonatos brasileiros. Mas, assim, do fundo do coração, o senhor acha que é possível a gente retomar naquele nível que se alcançou? Ou hoje o lugar do São Caetano talvez seria não como está hoje, né? Que ainda está na segunda divisão de São Paulo, não tá disputando o cenário nacional nem na Série D, mas... Aquilo foi muito para o que, de repente, poderia deslumbrar uma cidade pequena. E se a gente voltar 20 anos, né, São Caetano hoje tem 160 mil habitantes, naquela época devia ter menos de 100 mil habitantes. Então, valorizava ainda mais esse feito. Você acha possível voltar a esse cenário? Tudo depende realmente da diretoria, do elenco que se propõe a fazer. Porque essa caminhada, hoje, por exemplo, a gente vê aí alguns casos que realmente aí é difícil, porque você não vai posicionar no futebol profissional esse tipo de coisa. Mas tudo depende do comportamento do plantel que se faz, né, para esse tipo de coisa. E a caída é uma contingência. Se você cai hoje, amanhã você tem que se levantar, reerguer e com os mesmos brios lutar pelos seus ideais. Sem dúvida. E é justamente isso, né? Seu Zé, de tudo que o senhor fez como né, esse cerimonial maravilhoso, nas locuções esportivas, nas locuções sociais da cidade, o senhor tem uma participação na roda social de São Caetano do Sul muito forte. Que momento que o senhor pode lembrar assim, que te deu uma satisfação muito grande, isso voltando no passado? Então, a alegria maior foi realmente quando eu fiz a festa da despedida da atleta Fofão, tá? Que nós recebemos a homenagem da Globo, né? E realmente aí a gente conserva com muito carinho o jornal que o Thiago Leifert colocou para nós, e realmente isso aí para mim foi muito gratificante. E olho com carinho todas as outras, né? Das 1337, embora haja os destaques, realmente todas elas, por minha parte, realmente eu procurei sempre fazer o melhor, se esmerar em tudo aquilo que realmente nós aprendemos na vida, e também as mensagens que foram de capital importância, porque era um habitué, né, nas nossas transmissões, fazê-las. Principalmente no cerimonial de danças, que a gente chegou até derramar lágrima devido à beleza com que foi feita. Sim. E realmente aí a lágrima desceu, porque são coisas espetaculares que vivemos lá no ginásio Professor Milton Feijão, e essa edição das danças aí nos deu também, são 4 ou 5 edições que fizemos, carinhosamente, graças aos professores, com o carinho que eles nos dispensaram, e o restante é tudo aplicação de cada um de nós. O senhor falou da camisa que o senhor está nesse momento, inclusive do PEC, né? Mandar uma saudação a todos os professores do PEC, que tem uma importância absurda, que é o Programa Esportivo Comunitário de São Caetano do Sul. Seu Zezé, ganhou muita camiseta, muito presente no vôlei, no futebol, no basquete, no handebol. Os jogadores vinham lá e falavam, poxa vida, que depois dessa locução, depois desse cerimonial maravilhoso, vou lá, ou não? Não, nós realmente aí deixamos a critério, né? Mas ganhou? Não, veio sim, veio coisas. Hoje, por exemplo, você vê o Marcos Cruz,
ele começou praticamente quase que nos primórdios do AD São Caetano. Sim. E o carinho que a pessoa que me deu essa camisa foi tão grande que eu a conservo e, se possível, até uso. Porque o problema é o seguinte, toda coisa que é dada de coração, realmente é o que conta em nossa vida. Sim. Não existe, para certas coisas não existe paga, e sim gratidão, né? Pois muita coisa é gratidão. E a gente é grato por tudo isso. Às vezes, por exemplo, muitas lições de vida foram aprendidas com a própria Ana Beatriz Moser, no começo da Colgate São Caetano, e outras também que patrocinaram o São Caetano. Isso para nós, eu gostaria de ter completado as 500, mas só o fato de o vôlei feminino... Calma que ainda tem tempo, seu José. Calma que ainda tem muito tempo para completar. Aí agora a gente vê com muito carinho o vôlei estando na condição de ir para as finais. Que bom. Isso aí a gente prazerosamente cumprimenta todas as novas jogadoras e também o técnico. Seu Zezé, bem, eu quero agradecer demais a participação do senhor. Eu acho que, para mim, que eu sou um jornalista e a minha grande paixão é contar histórias. Eu falo isso diariamente. Aliás, é uma coisa que o senhor sabe fazer tão bem e eu sou um aluno, vejo no senhor um professor de contar histórias. E eu acho que essa é a magia da minha profissão. Tem muito jornalista que quer ser a história. Eu acho que o jornalista tem que só contar a história. E que bom poder contar mais essa história, mais esse bate-papo. A gente já conversou algumas vezes. E que bom hoje poder contar aqui, né? O senhor já foi lá nos nossos estúdios da TV algumas vezes. Sim. Mas hoje o senhor recebeu a gente aqui no seu cantinho, onde tudo que a gente vê, todas as coisas, as anotações, todo esse trabalho maravilhoso, de onde tudo isso aqui sai, nos momentos que o seu José se dedica a falar e a escrever sobre ao São Caetano e muito mais do que ao AD São Caetano, mas ao esporte de maneira geral de São Caetano. Seu José, muito obrigado, sabe que eu sou um admirador, não só eu, mas minha família, meu filho, minha esposa, gostam muito do senhor e que o senhor possa passar esse momento aí de pandemia. E quando o senhor falou sobre o vôlei e futebol, eu ainda quero o senhor contando ainda muitas histórias pra gente, no Anacleto, no Milton Feijão, por que não também lá no Joana Mota do basquete, na pista de atletismo, tem muita coisa para acontecer. Obrigado, viu, José? Nada, sempre as ordens, realmente aí o aprendizado ele é muito grande, cada um dos senhores, cada um que realmente nos apoiou em tudo isso daí, eles estão eternamente gravados no meu coração, independente de qualquer coisa, fica sempre aquele adendo de carinho, aquele adendo de responsabilidade e de torcida, para que todos realmente, nas mais diversas profissões, no aprendizado de tudo isso, é que nós semeamos com carinho. E o nosso jeito de ser é somente esse, com a palavra humildade, que realmente aí nos motiva nos momentos alegres e nos momentos tristes, porque nem tudo são flores. E realmente aí nós temos que realmente nos conscientizar de que vale a pena realmente ser dessa maneira. Seu Zezé Pires Maia, nosso convidado especialíssimo hoje nesse bate-papo com o Luciano Luiz, aqui dentro da Rede Nacional de Notícias, tá bom? Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo com mais convidados, com mais histórias do esporte, do dia a dia, enfim, histórias que serão contadas aqui dentro da Rede Nacional de Notícias, 10 anos passando informação para você através da web. Grande abraço a todos.